O tema da mensagem hoje é perto pelo sangue. Perto pelo sangue. Eu não sei se todos sabem, né? Nós estamos aqui, mas aqueles que estão assistindo em casa também, que a situação original do homem é de distanciamento de Deus. Embora aí no mundo as pessoas acreditem que eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, essa não é a realidade. A Bíblia conta, e para mim a Bíblia é a autoridade em matéria de Deus, não é verdade? Não existe nenhum outro livro na Terra capaz de falar a respeito de Deus com tanta verdade quanto a Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima. A Bíblia, a lição básica da escola dominical, quando a gente era criança, é essa. A Bíblia é o nosso guia de regra, de fé e prática. Né? Era isso que a gente aprendia na escola dominical. Então, é através da Bíblia que se conhece a respeito de Deus. Então, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o ser humano é afastado de Deus. Ele é distante de Deus por natureza, porque Adão pecou, nós somos afastados de Deus. Pastor, mas eu não concordo com isso. Eu também não concordo com o saldo que está na minha conta bancária, mas é esse que está lá. Então tem coisas que a gente fala assim, eu não concordo com isso, mas não tem como não concordar. Eu não concordo que o sol esquenta tanto, ele vai continuar esquentando. Ou seja, existem coisas que a gente concordando ou não vai mudar. E essa é a realidade. Nós somos afastados de Deus. E ponto final. Mas a Bíblia diz que Deus fez um esforço, um trabalho para nos trazer de volta. Glória a Deus. Como é que é aquele negócio mesmo de matemática? Pedi aí para os matemáticos. Mais com menos é... Não tem ninguém craque em matemática aí? Mais com menos é menos, né? E mais com mais? Bom, o que eu quero dizer com isso? Irmãos, na matemática de Deus, quando Deus trabalha e Deus se esforça, é para que eu e você não trabalhemos nem nos esforcemos. Se Deus trabalha, eu não preciso trabalhar. Se Deus não trabalha, aí eu tenho que trabalhar. Então, o que eu estou querendo dizer? Com respeito à nossa salvação, com respeito, Deus fez tudo. O que o homem fez? Nada. Deus fez tudo porque nós não tínhamos condição de fazer nada. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 11. Amém? Efésios 2, 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Certo? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Esse texto é tão tremendo, irmãos, porque eu queria ensinar esse texto para todos os crentes. Olha o que Paulo diz aqui. Ele está colocando dois tipos de pessoas, certo? Os gentios e os judeus. Gentio é aquele que não é judeu. E assim por diante. Então, o que ele está falando? Ele está falando que antes, segundo os judeus, aqueles irmãos ali em Éfeso, porque ele está escrevendo para uma comunidade, os efésios eram considerados
como gentios na carne. Por quê? Porque o gentio não é circuncidado. O gentio não observa a lei. Então, segundo o judeu, o gentio olha, você é gentio, você é na carne, chamados de incircuncisão, você é um incircunciso. Lembra de Davi falando de Golias? O que esse incircunciso está falando aí? Né? E incircunciso chega a ser uma expressão pejorativa. O que esse incircunciso está falando aí? É como se diz, o que esse magrelo está falando? O que esse careca está falando? E assim por diante, né? É como se fosse um xingamento. Então, o que esse incircunciso está falando? Incircunciso, os judeus chamavam os gentios de incircuncisos, porque eles não eram circuncidados segundo a lei. Então, Paulo fala, vocês eram chamados em circuncisão na carne, por aqueles que se chamam circuncisão. Os judeus falam, não, nós somos circuncidados. Todo judeu, ao 8º dia de nascido, o menino é levado ao sacerdote e ele é circuncidado. Então, eles chamavam de circuncisão os gentios, pelos homens, circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é muito importante, porque veja bem, há quem pense que a aliança lá do Sinai tem a ver com a gente. Não faz sentido nenhum um crente colocar um quadro de 10 mandamentos na parede. Eu já falei isso aqui. É como se você pegasse a conta de luz do seu vizinho e colocasse numa moldura na sua parede. A conta não é sua. Quer dizer, você não faz isso nem com a sua conta. No máximo que você faz é colocar um ímã na geladeira para não esquecer de pagar. Mas você não coloca uma conta de luz, uma conta de água numa moldura e coloca na parede. Você não faz isso. Ninguém faz isso. E os 10 mandamentos é justamente isso, é uma conta. Paulo fala que era um escrito de dívida, que era contra nós. E que Jesus riscou e rasgou essa cédula, que era contra nós. Então, aqui está dizendo, os gentios, eles eram alheios, ou seja, eles estavam fora, estranhos às alianças e às promessas. Nada pertencia a gente. Mas já viu como é que os crentes agora pegam os 10 mandamentos e falam assim, é meu, a conta é minha. Não, mas não é sua. Você não fazia nem parte dessa aliança. Eu entendo que tem gente que não, gente que ouve isso aqui e acha que é tudo a mesma coisa. O pastor Nilson falou isso lá, é igual, o outro pastor pregou lá. Não, não é igual não. Eu tenho que discordar que não é igual. Isso aqui não são coisas que nós ouvimos todo dia, não. Tem gente que vai ouvir eu falando isso aqui e fala assim, esse pastor está maluco. Não, não estou maluco não. Leia lá em Êxodo, leia o livro de Êxodo e vai ver, esta é a aliança que eu fiz com o povo de Israel. Paulo está dizendo, essas alianças não pertenciam aos gentios, portanto nós estávamos fora. Se não pertencia, por que agora vai pertencer? Depois ele vai explicar, a aliança que nós fomos incluídos é a nova aliança. Aí ele fala, olha, vocês estavam estranhos às alianças da promessa. Não só a do Sinai, mas a de Abraão também. Porque a de Abraão é antes do Sinai. Separados da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a realidade do homem sem Deus. E essa era a realidade dos gentios, sem esperança. Então como é que a gente era salvo? Não era. Ué, mas como assim? Ué, não era. É essa a realidade. Ué, mas como é que é possível? É isso, exatamente isso. Irmãos, são coisas simples de explicar, mas às vezes é difícil aceitar. Mas é isso. Como é que era salvo? Não era. É muito claro, era sem esperança e sem Deus no mundo.
E hoje as pessoas que são sem Cristo ainda são assim, sem esperança e sem Deus no mundo. Ah, eu não concordo com esse pastor, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, eu só estou te avisando. Tem gente que fala assim, esse pastor está falando bobagem, eu não concordo com ele, não precisa concordar comigo, é a Bíblia. Se você quiser discordar da Bíblia, vai em frente, discorde, mas é a Bíblia que está falando. Mas agora, em Cristo Jesus, aleluia, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sangue aproxima. Nós estamos perto por causa do sangue. É o sangue de Jesus que nos aproxima de Deus. Então essa é a grande realidade que precisa ser dita. E para isso, irmãos, nós não fizemos nada. Deus fez tudo. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 27, Romanos 3, 27, se você quiser anotar ou ler depois, eu não vou ler agora não, mas ele diz assim, onde está, pois, a jactância? Ou seja, onde está, pois, o orgulho, a vanglória? Foi excluída, por qual lei? A lei de Moisés? Não, pela fé. Irmãos, nós não temos motivo nenhum para nos vangloriarmos, nós não temos motivo nenhum para nos exaltarmos, porque nós não fizemos nada para sermos salvos. Jesus fez tudo. A gente só crê e recebe, como foi falado hoje de manhã. Eu creio e recebo, eu só faço isso. Eu não tenho que fazer nada, e aqueles que dizem que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, estão por fora. Mas em muitos lugares vão te dizer, olha, você tem que crer, mas você tem que se arrepender. Você tem que crer. A Bíblia não coloca arrependimento como condição. Ué, pastor, mas então não precisa se arrepender. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que para a condição de ser salvo, a Bíblia não coloca arrependimento. A Bíblia diz que você precisa crer e ser batizado. Consequentemente, quando você crê, você vai receber. Consequentemente, recebendo o poder, como foi falado hoje na oração da manhã, lá em João capítulo 1, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Se eu recebo o poder de ser feito filho de Deus, eu recebo o poder de agir como filho de Deus. E aí a minha antiga vida fica para trás, eu não tenho desejo nenhum de viver ela do jeito que eu vivia, eu quero mudar, ou seja, a minha mente mudou, aí esse é o verdadeiro arrependimento, essa é a verdadeira metanoia, a minha mente mudou, eu não quero mais viver daquela forma. Mas tudo isso é um processo que é começado no crer, e não é uma obra nossa. Quando a gente vê lá em Gálatas 5, fala da obra da carne e do fruto do Espírito, por que é a obra da carne e fruto do Espírito? Porque obra é aquilo que a gente faz, e fruto é aquilo que é da vida. Você plantou lá um pé de abacate, você não faz mais nada. Ah, mas eu reguei. Tá, você regou, mas fora isso, a chuva pode regar também. Tem tanta árvore que nasce aí, e ninguém rega, e daqui a pouco está grande, e começa a dar fruto, e é assim, o fruto é assim, o fruto vem da nossa vida, o Espírito Santo vem e gera frutos. Então, se há bondade em mim, foi o Espírito Santo que gerou. Se há fé em mim, foi o Espírito Santo que gerou. Se há domínio próprio, foi o Espírito Santo que gerou. Não foi eu trabalhando, não, porque eu trabalhei muito, eu jejuei muito para ter, não, você não fez nada, quem faz é o Espírito Santo. Então o sangue aproxima, e olha só em Isaías 55, versículo 3, Isaías 55, versículo 3. Diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe por que nós podemos invocar o Senhor? Ele está perto. Porque nós nos aproximamos dele. Eu ouvi algo interessante hoje, que nós somos as pessoas de influência neste mundo. Aleluia. Nós somos as pessoas de influência nesse mundo. Alguém vai falar assim, vocês estão se achando. Não, não estamos nos achando, não. É Jesus que nos dá essa condição. Quando Jesus reuniu os discípulos lá, ensinou eles a orar o Pai Nosso, mas Jesus chegou um momento e falou para eles, olha, vocês não pediram nada ainda em meu nome. Peça para que a alegria de vocês seja completa. Foi Jesus que mandou a gente orar em nome dele, pedir em nome dele. Quando você pode usar o nome de alguém muito importante, imagine só, se tem uma pessoa, um rei, um presidente, e esse fala assim, olha só, você pode ir a tal lugar e usar o meu nome, fala que fui eu que te mandei, eu já deixei avisado lá, ó, o presidente tal, o rei tal, me mandou vir aqui, isso é uma grande honra, muda tudo, né? Imagina você chegar lá, né? A gente chegar lá, falar assim, né? Com essa cara de pobre, chegar lá, porque eu vim aqui, sai fora, rapaz, vai perturbar outro, não tem, isso aqui, não tem esmola para você não. Agora, se você chega com o nome de outra pessoa, você pode chegar do jeito que você for. Esse aqui foi o presidente, o rei, o fulano de tal, que mandou vir aqui. Não, sim, senhor, por favor, senhor, por favor, faz favor, entra aqui, os lugares de honra. Irmãos, o nome abre portas. O nome de alguém é importante, é isso que Jesus está falando, peça no meu nome, ele é importante. Se você fosse pedir no seu próprio nome, não ia arrumar nada. Deus, me dá isso aí. Deus, eu preciso tanto disso. Deus, eu queria tanto isso. Eu peço a Deus sempre. Está pedindo em que nome? Eu peço assim, Deus, me ajuda, me dá força. Deus. Jesus falou, peça no meu nome, que o Pai vai atender. Peça em nome de Jesus. Então nós somos pessoas de influência nesse mundo, porque o mundo não pode usar o nome de Jesus. Quem não tem compromisso com Jesus, não pode usar o nome de Jesus. Porque o diabo não respeita quem não tem compromisso com Jesus. E ele não respeita simplesmente alguém dizer o nome de Jesus. Tem que ter fé em Jesus. Então, eu vi lá o pastor, ele falou assim, em nome de Jesus, então agora eu vou, em nome de Jesus. Tenha muito cuidado, porque você precisa estar coberto pelo sangue de Jesus. Não é usar o nome de qualquer forma, mas é estar coberto pelo sangue de Jesus para poder usar o nome de Jesus. Por que isso? Porque o diabo vai olhar para você descoberto e falar assim, como é que é? Você está fazendo o quê? Usando o quê? Tem uma história na Bíblia de uns filhos de uns sacerdotes que fizeram isso. Foram expulsar um demônio dizendo, olha, eu expulso você por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Aí o demônio falou assim, eu sei quem é Paulo, também sei quem é Jesus, mas quem são vocês? Então o nome de Jesus está disponível para aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Essa é a realidade. Eu sei que as pessoas fazem chacota aí, sangue de Jesus tem poder, fazem chacota. Cuidado. Esse nome é para ser usado por aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não é para ser usado por qualquer pessoa. Né? Eu tenho que avisar isso, porque o pastor falou lá que é só usar o nome de Jesus. Não é assim não. Não é assim que funciona. Jesus vai falar, mas quem é você? Então, o Senhor está perto. E nós podemos invocar o nome dEle, porque Ele está perto. Nós fomos aproximados pelo sangue. Nós fomos aproximados. Olha o convite.
inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Por que Deus chama para inclinar o ouvido e ouvir? Vamos ler de novo? Vamos tentar entender aqui o contexto? Vamos ver se tem alguma coisa a ver aqui. Vamos ler de novo. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Porque o texto, eu continuo lendo, mas o texto não me explica. Por que eu tenho que inclinar os ouvidos e ouvir? Por que eu tenho que vir para ouvir e a minha alma vai viver a partir disso? Por quê? Você sabe que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Irmãos, quando nós somos gerados na barriga da nossa mãe, nós somos alimentados pelo cordão umbilical, certo? Não é assim? Pelo menos é assim que é dito, né? Toda alimentação do bebê passa pelo cordão umbilical. Então você é alimentado pelo umbigo. Ok? Você nasce. E aquele canal é fechado. Você não vai ser mais alimentado por ali. Você agora vai se alimentar pela boca. Tudo certo. Não há discordância quanto a isso. Ok. Mas com respeito à vida espiritual, você é alimentado pelo ouvido. Você é alimentado pelo ouvido. É aqui que você recebe o alimento. E é por isso que Deus está falando: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. O sustento da sua alma está em ouvir. Mas ouvir o quê? Assim como nós não podemos comer qualquer coisa, existem coisas que se podem comer e que são boas para a nossa saúde, existem coisas que se podem comer, mas não são boas para a nossa saúde, e existem coisas que não se pode comer. Espiritualmente também existem coisas que nós devemos comer, que é bom para a nossa alma, existem coisas que nós podemos comer, mas não faz bem para a nossa alma, e existem coisas que nós não devemos comer de forma alguma. Há uma tendência em nós, natural, por causa do pecado, de sermos legalistas. Ou seja, nós gostamos do mérito, nós gostamos de receber alguma coisa porque fizemos. Isso é natural do ser humano. Então, se a gente ouvir 20 pregações da graça de Deus, falando da graça, que é tudo pela graça, que não é pelo esforço humano, que não é... E depois das 20, a gente ouvir uma mensagem misturada, a gente esquece das 20 e pega a mensagem misturada, de lei e graça. Essa é a realidade. Irmãos, e às vezes as misturas são sutis. Nós não percebemos as misturas. Tem que ter um ouvido muito treinado para perceber mistura. Já viu a criança que não quer comer a carne moída? Aí a mãe mistura na abóbora, no feijão, não sei o que lá, e a criança acaba comendo? Porque a criança ainda não tem condição de distinguir ali, quando embola tudo, ela manda para dentro. Agora, se você for separado, ela, não quero, eu não quero isso. Quando você é adulto, você já sabe, você misturou o negócio aqui. Eu não quero isso aí, eu não gosto com cebola, eu não gosto, você já sabe, você está treinado, você sabe o que tem ali. E o ouvido é a mesma coisa, quando você ouve uma mensagem, e essa mensagem é da graça mesmo, você precisa estar, você recebe. Agora, quando a mensagem é misturada, e às vezes a mistura é muito sutil, porque não existe pastor nesse mundo que não pregue, que não fale que pregue da graça.
Se você fala, você prega a graça, claro que eu prego a graça. O problema não é não pregar a graça, o problema é misturar a graça com a lei. E alguns fazem isso sem perceber, outros fazem de propósito, mas alguns fazem sem perceber. E se o nosso ouvido não estiver treinado, a gente vai se alimentar daquela palavra e daqui a pouco está voltando, assim como os Gálatas, a se meter debaixo do jugo da servidão. E pensar, é a mesma coisa. O pastor pregou ali, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ali tem uma mistura diferente, que aqui não tem. Então, quando você vê alguém falando que, olha, é pela graça, mas, cuidado com esse mais. Não, Deus faz tudo, é tudo pela graça, mas quando alguém fala assim, mas, esse mais é sempre um acréscimo, que é perigoso. Não tem mais. Olha, aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado, mas não tem mais. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas não tem mais. Jesus não colocou nenhum mais, nós colocamos o mais. E quem nos autorizou a colocar mais? Quem foi que autorizou? Nós estamos caindo no mesmo problema dos fariseus. Olha, vocês estão invalidando a lei de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus fala uma coisa, você mais... Jesus falou mais... Como assim mais? Jesus falou, está falado agora, mas não existe mais. Então, muito cuidado. Se você ouviu a palavra da graça de Deus e você creu nessa palavra, continue ouvindo a palavra da graça. Não mistura não. Tem muita coisa misturada aí. Tem gente que fala que prega a graça, mas se você for observar, se tiver qualquer coisa mais, que você tem que fazer algum esforço, que você tem que fazer aquilo, isso não é graça. A obra foi consumada na cruz do Calvário. Jesus consumou ali e você recebeu tudo o que precisa ali. Mas eu não estou vendo ainda. Não importa se você não está vendo. Você recebe pela fé. Ou você crê que recebeu, ou você não crê. É assim que é. Mais, irmãos, para nós que estamos em Cristo, não há mais condenação. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Mais, não tem mais. Se colocar um mais é um problema. Se colocar um mais, então tem muita gente colocando mais naquilo que Jesus já bateu o martelo e fala, é assim. Tem um texto que eu sempre cito e falo assim, que eu não falaria isso de forma nenhuma, mas Jesus falou. Então se ele falou, ele garante que ele falou. Ele fala, olha, qualquer um que der um copo de água fria a um desses pequeninos por ser meu discípulo, jamais vai perder o galardão. Aí, vê assim, mas Jesus, e se a pessoa pecar, Jesus? Como é que vai ficar? Irmãos, foi Jesus que falou, irmãos. Não, mas aí não tem mais. Ele falou, aquele que der um copo de água fria a qualquer um desses meus pequeninos por ser meus discípulos, jamais vai perder o galardão. Agora, eu posso pensar um monte de coisa. Mas se o camarada fizer isso? E se o camarada fizer aquilo? Jesus não pensou em nada disso. Falou assim, olha, o galardão é meu e eu dou a quem quiser. Um trabalhou o dia inteiro. Foi combinado pagar X para ele. O outro chegou no meio-dia. Foi combinado pagar X para ele. O outro chegou faltando 2 horas para terminar o trabalho. Foi combinado pagar X para ele. O outro chegou faltando 1 hora para terminar. Foi combinado pagar X para ele. Aí aquele que chegou no início do dia falou assim, mas isso é injusto. Eu trabalhei o dia inteiro e vou receber a mesma coisa que eles? Aí o patrão fala, quanto foi que eu tratei que ia te pagar? Você concordou, não concordou? E eu vou te pagar. Agora, se eu quero pagar a mesma coisa para aquele que chegou 1 hora só, o que você tem a ver com isso? O dinheiro é meu. Eu dou o meu dinheiro para quem eu quiser.
É isso que Jesus está contando nessa parábola. Tem muita gente querendo dizer que não pode ser assim, não pode ser assado. Jesus disse, mas vem cá, o reino é de quem? A festa é de quem? Eu deixo quem eu quiser entrar. Eu dito as regras para quem vai entrar. Não são vocês que dizem, mas aí é injusto. Já vi gente falando assim. Quer dizer que o cara aprontou tudo na vida, fez, aconteceu, aí ficar velho lá, não pode fazer mais nada, aí fala assim, agora vai para a igreja. Se Jesus quer salvar ele, o que te importa? Irmãos, o céu é tão maravilhoso, é tão grande, tem tanta coisa, olha, que uma eternidade vai ser pouco para a gente desfrutar de tudo que tem no céu. Para a gente ficar preocupado com quem vai e quem não vai, com quem vai deixar de ir. A nossa preocupação deve ser qual? Sabe qual é? Pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado, crer, se for batizado será salvo. É isso que a gente tem que fazer. Agora, quem Deus vai salvar ou vai deixar de salvar, ou porque isso aí não compete a nós, não é problema nosso, né? Eu nem me preocupo com isso. Mas vamos lá, no Salmo 145, versículo 18. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Olha só, perto está o Senhor, Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Aleluia. De todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos, para sempre. Então, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Aleluia. Todos aqueles que o invocam em verdade. Não é evocar o nome do Senhor de qualquer maneira. Não, o pastor falou que é só falar o nome de Jesus. Não, invocar em verdade é estar coberto pelo sangue de Jesus. Aleluia. De outra forma, não faça isso. O ímpio só pode clamar o nome de Jesus por uma razão: para ser salvo. Aí ele clama o nome de Jesus. Jesus. Pastor, só quer dizer que Jesus não ajuda os ímpios? Claro que ajuda. É claro, senão estaria todo mundo morto aí. Ele ajuda, ele abençoa, ele faz coisa até que não é pedida, ele faz. Mas nós sabemos muito bem que os filhos é que têm direito de usar o nome. Isaías 57, versículo 18. Esse é o último texto que nós vamos ler. Isaías 57, versículo 18 e 19, diz assim: eu vejo os seus caminhos, e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, os seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Aleluia. Você que está perto, o Senhor diz, e eu o sararei. A proximidade do Senhor gera cura. Gera cura. Eu o sararei. Eu o sararei. Sabe o que há de tão maravilhoso na graça, irmãos? É que nós recebemos tudo gratuitamente. Aleluia. Quando a gente recebeu essa palavra de Deus e essa
essa ordem de Deus de pregar o evangelho da graça, como ele é. Irmãos, nós não sabíamos exatamente no que estávamos entrando, vamos dizer assim. Mas ao longo dos anos a gente tem percebido como tem uma barreira na mente de algumas pessoas para entender a graça de Deus. E isso é extremamente natural, tá? Isso não é nada assim, é extremamente natural. Quando a gente vê os milagres de Jesus, a gente vê duas pessoas que impressionaram Jesus. O centurião, que tinha um servo doente em casa, e a mulher cananeia. Essas foram duas pessoas que impressionaram Jesus pela fé. De que forma? Aquele centurião, quando foi falar com Jesus, Jesus mostrou a intenção de ir na casa dele. Ele falou: não, o senhor não precisa ir na minha casa, eu nem sou digno que o senhor vá na minha casa. Se o senhor mandar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus se maravilhou da fé daquele homem. Ele falou: nem em Israel eu vi uma fé assim. E a outra foi a mulher cananeia, que também vinha clamando atrás de Jesus, os discípulos, e Jesus não atendeu a ela, mas chegou um ponto que os discípulos ficaram preocupados, falaram: mestre, atende essa mulher, já está pegando mal, o senhor não atende ela. E Jesus falou para aquela mulher: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E Jesus fez essa prova com aquela mulher porque sabia que ela era capaz de responder. E ela respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E Jesus se admirou da fé daquela mulher e falou: olha, a tua filha já está bem, já está curada, pode ir. E se maravilhou da fé daquela mulher. Irmãos, duas coisas. O que essas pessoas têm em comum? Elas têm em comum que elas não eram do povo de Israel, elas eram gentias. O centurião é gentio, a mulher cananeia é gentia. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que eles não tinham aquele ranço da religião judaica. Eles sabiam que eles não tinham direito nenhum. Então eles dependeram totalmente da graça. Sabe qual é a dificuldade que a gente enfrenta hoje? Tem muito crente que tem dificuldade de aceitar a graça de Deus, porque ele já foi criado nessa dependência de fazer para Deus aceitar ele, de fazer para Deus aceitar ele. Ele foi criado nisso. Então quando diz para ele: olha só, você não precisa fazer isso não, você recebe de graça. Não, que está amarrado, está repreendido. Não pode ser isso não. Que história é essa que o pastor está falando que eu não... Não, Jesus já conquistou isso na cruz para você. Não, mas não é assim não, mas eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a sua parte? A sua parte é só crer. Essa é a sua parte. Não exige nenhum outro trabalho. Mas é difícil, quando você começa a falar isso para as pessoas falam assim: será? Não é será não, querido, é a palavra. Mas é uma batalha desconstruir isso na mente das pessoas e falar assim: olha só, é pela graça. Quando a gente fala isso, geralmente a pessoa pensa assim: então eu tenho que parar de fazer tudo. Eu não estou falando isso. Então eu não preciso mais orar, então eu não preciso mais jejuar, então eu não preciso mais... Não estou falando nada disso. Eu só estou falando que não são essas coisas que causam a bênção na sua vida. Quem causa a bênção na sua vida é Jesus Cristo. Deus já decidiu te abençoar. Todas essas coisas que você faz, seja orar, jejuar, tudo que você faz é a sua devoção a Deus, é a sua intimidade com Deus. Não tem nada a ver com o fato de receber bênção ou deixar de receber. Essa é a questão. O fato de estar falando que a gente já recebeu tudo, não quer dizer que você não precisa. Então eu não preciso nem ir na igreja. Não preciso ir na igreja, não preciso orar, não preciso fazer nada. Porque Jesus... Não é isso que eu estou falando. Mas geralmente quando a gente começa a falar, a pessoa trava. Você fala um negócio, a pessoa travou naquilo ali, ela já não entende mais nada.
Aí você começa, já travou, ele não entende mais nada. Qualquer coisa que você for falar, ele já está, não, porque ele já travou. Mas como é importante, irmãos, e abençoador, quando a gente recebe essa palavra de que já fomos libertos. Ah, pastor, mas olha, lá em casa, se eu não ficar de joelho o tempo todo, ó, o inimigo vem na minha janela me afrontar. Ele vem, ó, eu vi com os meus olhos de mim. Sabe por que ele vai? Porque você acredita nele. E você fica o tempo todo, está repreendido. Tá, ah, Satanás, tu queimou o feijão. O tempo todo isso. Começa a declarar a bênção de Deus. Começa a declarar a graça de Deus. Deus, a minha casa está cheia da tua bênção, a minha casa está cheia da sua graça. Coloca um louvor, começa a louvar a Deus, faz isso, você vai ver que não vai ter diabo que vai ousar aparecer na tua janela. Não vai. Mas crente fica o tempo todo, passou um gato preto ali, ó, isso aí é, esse espírito que entra no gato. Gente, calma. Traz Jesus para a sua casa. Estou até antecipando já a campanha. Traz Jesus para a sua casa. Coloca Jesus. Não fica pensando, não. Mas aconteceu. Irmãos, coisas difíceis, problemas acontecem na casa de todo mundo. O feijão queima, a lâmpada estoura. Essas coisas acontecem em tudo quanto é lugar. Mas se eu acreditar que isso é a maldição, que isso é... Jesus fala, conforme você crê, será feito. Se você crê nisso, vai ser assim. Sua família está na maldição, isso é maldição do teu avô, do teu pai, não sei o quê, vai ser assim. Se você acredita nisso, vai ser assim. Agora, se você crê que na cruz do Calvário toda a maldição foi quebrada, foi quebrada. Toda a maldição foi quebrada, não tem mais poder, Jesus Cristo reina agora na minha vida, é assim que vai ser. É isso que a gente tem que acreditar. Nós estamos perto agora, nós não estamos mais longe, não. O sangue nos aproximou, agora Deus está conosco. E se Ele está conosco, o diabo não vai ficar, não. O diabo faz graça com quem tem dúvida. Se você tem dúvida, ele vai falar, ele vai lá, vai te perturbar mesmo. Ih, tu está mesmo em Cristo mesmo? Acho que tu não está não, hein? Mas, meu Deus, será que ele viu? Coloque o pé firme sobre a rocha que é Cristo Jesus. Aleluia.